Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão para a vida em vídeo. E hoje eu, pastor Jussi Eduardo, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, quero pensar com os amados irmãos e amigos sobre um tema muito recorrente nos nossos dias. Estou falando sobre as síndromes emocionais. É sabido que o grande mal do presente momento são as síndromes emocionais. O que são síndromes emocionais? Síndromes emocionais são conhecidas como crise de ansiedade, pânico, pensamento acelerado, depressão em seus vários estágios e assim por diante. Também é sabido pela questão clínica médica que as síndromes emocionais, elas surgem porque o nosso cérebro emite ordem a glândulas específicas em nosso organismo para que a produção de hormônios de alegria, de satisfação, saciedade, prazer, comecem a ser interrompidos. Por mais que a ciência médica se debruce em procurar entender o porquê o cérebro dá esta ordem, ainda não se chegou a um fator final. Uma coisa é certa, as síndromes emocionais têm causado muitos males e muitas perdas, pior do que somado Covid-19 e a crise de dengue que nós temos aqui no nosso Brasil. Contudo, muita coisa tem sido feita, muita coisa tem sido falado, muita coisa com propriedades. Por exemplo, eu, em hipótese nenhuma, entrarei em um assunto, em um debate clínico-médico, porque não é a minha área. Contudo, como pastor, eu tenho aqui na palavra de Deus algumas orientações que podem me ajudar a compreender e a tentar resolver estas situações. Uma das coisas que me deixa perplexo é quando eu ouço alguém ou algum pastor dizer que as síndromes emocionais são demônios que se apoderam da pessoa ou então demônios que vêm e se instalam na pessoa. Eu já ouvi gente dizer que é um demônio que se agarra aqui nas costas da pessoa e não deixa a pessoa se sentir satisfeita, feliz. Como disse, a síndrome, ela é problemática, porque dizer que a síndrome vem por questões sociais, por questões educacionais, por perdas, por crises financeiras e por estas outras situações do nosso entorno, não é verdade. Cito como exemplo, rapidamente, a Dinamarca.
A Dinamarca hoje é tida como o melhor país para se viver dentro do bloco do euro, assim como o Canadá na América. Só que tanto o Canadá na América do Norte como a Dinamarca não enfrentam problemas financeiros, não enfrentam problemas de crise econômica, não enfrentam problemas de crise de segurança. A segurança, principalmente na Dinamarca, é zero. Só que os dois países, tanto Dinamarca como Canadá, estão entre os 3 maiores países com pessoas com síndromes emocionais. Volto a repetir, não vou entrar em questões clínicas, pois não é a minha área. Mas como pastor eu tenho a obrigação de dizer: se você está enfrentando crise de ansiedade, pânico, pensamento acelerado, depressão, procure urgentemente um atendimento especializado clínico. Procure um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, vá cuidar da sua saúde. Mas como pastor, eu quero trazer algo que pode lhe ajudar a compreender talvez alguma crise que você esteja enfrentando. Eu estou falando sobre a crise motivada pelo pecado. O pecado, diz a Bíblia, é aquilo que faz separação entre nós e o nosso Deus. E o nosso Deus nos dá, na sua palavra, várias informações sobre um grande problema que existe no pecado. E o maior problema que existe, sim, é a condenação eterna. Mas o maior problema nesta vida é um sentimento chamado culpa. E a culpa destrói. E a culpa leva pessoas até mesmo a sentirem enfermidades que não existem. Enfermidades que nós chamamos de psicossomáticas. Mas vamos ver o que a Bíblia nos diz. Vamos começar ali no Salmo 32, versículo 3, quando Davi diz que os seus ossos envelheceram enquanto ele não confessou o seu pecado. O que significa esse osso envelhecer? Significa que não somente o osso, mas ele envelheceu, e com esta situação, vários problemas, sim, de saúde, devem ter acometido Davi. Mas ele diz que quando ele confessou o seu pecado, o seu ânimo retornou. Lá também no Salmo 51, 12, Paulo vai dizer que por causa do seu pecado, ele perdeu a alegria de viver. Ele usa a expressão que ele perdeu a alegria da salvação. Só que essa alegria da salvação vai além da vida eterna. É a salvação no âmbito geral, a alegria de viver. Mas quando ele confessou o seu pecado, ele disse ao Senhor: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável. Salomão, quando ele edificou o templo de Jerusalém, o primeiro templo de Jerusalém, ele fez uma oração específica pedindo para que Deus
caso o povo viesse a pecar, buscando a Deus e se arrependendo, Deus perdoasse. E olha a resposta que Deus dá a Salomão em 2 Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Também nós podemos ver na vida de Jesus 3 exemplos clássicos. O primeiro registrado em Mateus 6, 9 a 13, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Jesus diz que nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, mas também devemos perdoar quem pecou contra nós. Lá em Mateus 18, 21 a 22, Jesus vai dizer aos seus discípulos que nós não devemos perdoar o irmão 7 vezes, mas nós devemos perdoar os nossos irmãos 70 vezes 7. E mais uma vez Jesus vai dizer em Mateus 5, 23 e 24, o dia que você for colocar a sua oferta no altar e você se lembrar que há uma demanda entre você e um irmão, deixe a sua oferta, vá se acertar com o seu irmão, aí você volta e deposite a sua oferta. Queridos, o perdão, o pecado, ele corrói, o pecado destrói, o pecado mata, o pecado aniquila uma vida. Só que 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E quero encerrar esta reflexão de hoje com algo que eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes em uma de suas pregações. E encerro dizendo: a solução. Se você está em pecado, arrependa-te. Volte-se para Deus e você alcançará descanso para a sua vida. Ah, então eu vou estar curado da minha síndrome emocional? Não. Você terá dado um passo. Faça o tratamento necessário. Mas veja o que o reverendo Hernandes Dias Lopes disse ao final de uma mensagem. A culpa adoece o coração e calcifica a consciência. Porém, o perdão é a asepsia da alma e a cura das emoções. Paz e bem a todos, que Deus continue abençoando a sua vida. Perdoe porque esse vídeo hoje foi um pouco mais longo e até o próximo, se Deus assim o permitir.